E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Bruna Bandeira e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês 5 maquiagens, né, nos olhos com a 12 Shades da Mariana Saad, com a Oceane. São 5 possibilidades que eu trouxe pra vocês, que são maquiagens que eu uso durante a semana. Então eu fiz de segunda a sexta, todos os dias, uma maquiagenzinha diferente. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz. Depois eu faço algum outro vídeo trazendo as que eu menos uso, talvez da paleta, tá? Então, para começar, comecei utilizando aí a sombra Fuji, mais no canto externo do olho, mais para contornar, trazer mais profundidade e fazer meio que um puxadinho. Eu fiz um olho mais alongado, então eu estiquei ele até um pouquinho mais afora assim da sobrancelha e deixei mais alongado o olho mais em diagonal. Eu quis fazer um olho meio mate, mas eu usei também um pouquinho da sombra Shy, que também vai ser mate, só no centro da pálpebra, para trazer um pouquinho mais de rosa, um pouquinho mais de cor, não deixar só tão marrom nos olhos. E aí por cima da sombra Shy, entre a Shy e a Fuji, eu usei a Dazzling, que é uma sombra mais cintilante, com um dourado, tem mais partículas de brilho. Ela é meio que um brilho mais solto, então ela não traz muita cor, ela só adiciona mais brilho mesmo. Por último, eu já fui usando também, rente aos cílios inferiores, a sombra Fuji. Então eu não fiz nada demais assim nos olhos. Eu sempre ilumino o canto interno lacrimal com iluminador. Não costumo usar sombra mesmo, depende muito da sombra para eu gostar, para iluminar o ponto lacrimal dos olhos. Então eu fiz todo o olho com a sombra Fuji, a Shy e a Dazzling mesmo. Então foram 3 sombras aí que eu usei mais pro dia a dia, tá? Na terça-feira, que eu fiz de segunda a sexta, né? Eu fiz um olho mais roxinho. Então eu comecei usando a sombra Rebel, que é a mais roxinha, da paleta da Mariana Saad. E aí eu fiz um contorno, um olho mais arredondado, não puxei tanto quanto eu fiz na segunda, que eu fiz mais em diagonal, o esfumado, né? Fiz um olho mais arredondadinho mesmo. E eu só usei 2 sombras nesse dia, então eu usei a Rebel, que é a roxinha, bem mais intensa mesmo, e fiz um iluminado com a sombra Electric, que é uma sombra bem cintilante, mas ela tem uma cintilância muito bonita. Ela é meio furta-cor, meio roxa, meio rosa, dependendo de como você olha, parece meio azul, então ela reflete a luz de uma forma diferente, dependendo da posição, sabe? Dependendo da intensidade da luz também, então ela fica bem bonita. E aí, só para complementar os olhos, eu fiz um delineado gatinho bem sutil, não puxei até o ponto lacrimal, fiz só um pouquinho mesmo, só para dar uma levantadinha, e passei lápis branco na linha d'água, tá? É mais pra dar um tchanzinho, que eu gosto desse olhar mais suave. Se vocês repararem também nesse vídeo, eu acho que eu tô um pouquinho mais morena, porque o poli deu uma oxidada a mais, que é um pozinho um pouquinho mais escuro, mas ficou bom. Já na quarta, eu comecei usando a sombra Bossy, que é a mais rosa da paleta. E aí, o que eu fiz? Eu queria um olho todo rosinha mesmo, né? Na quarta nós usamos rosa, então eu fiz ele mais até o centro, assim, do olho, esfumado, não puxei até o final, como eu costumo contornar todo o olho. E eu não subi muito também com rosa, porque senão fica rosa demais, às vezes eu não consigo trabalhar muito bem a cor, acaba ficando muito marcado. Então eu tentei esfumar bem pouquinho, para não ficar tão marcado e ficar um esfumado mais degradê, mais bonito. Logo em seguida, a sombra Bossy, eu usei a Rose Gold, que é um dourado, só que assim, é um dourado mais rosa, só que eu não acho tão Rose Gold, eu acho ele mais rosé mesmo, tá? Dessa paleta. E aí ele tem uma cintilância bem bonita também, meio acobreado, essa palavra, ele me lembra uma sombra mais acobreada, tá? Passei ele logo após a sombra Bossy e em seguida dele eu já usei a Fairy Tail, que eu adoro essa sombra, é uma das que eu mais gosto da paleta. A Fairy Tail é um rosinha bem mais tipo Barbie, né? E eu usei ele mais no cantinho, próximo do ponto lacrimal. Ficou então um degradê de tons rosas aí no olho, mas ficou bem bonitinho, eu adorei. E próximo aos cílios superiores, só para dar um esfumadinho, eu usei a sombra Fuji, só pra escurecer um pouquinho mais os cílios, tentar dar uma sensação de mais volume nos cílios, tá?
Nos cílios inferiores eu usei a Fairy Tail mesmo, que é para deixar mais rosinha, só para realçar, mas ficou bem sutil, não ficou nada tão gritante, próximo à linha inferior dos cílios, tá? Já na quinta-feira, aí eu usei a Food mesmo, eu fiz uma coisa bem mais básica, porque eu não queria me demorar tanto ali, né? Eu usei toda a Food, é uma das sombras que eu também acabo mais usando, por conta de ser um marrom, é mais prático, mais dia a dia, você consegue trabalhar a intensidade da cor também. Eu passei ela em toda a pálpebra, tanto a móvel quanto a fixa, esfumei mais próximo à sobrancelha, assim, né, na pálpebra móvel não, na pálpebra fixa, para não ficar tão escuro, tão marcado. Passei ele em toda a pálpebra e aí em seguida eu usei a sombra Dazzling em toda a pálpebra móvel, com o dedo mesmo que eu gosto de aplicar, para deixar ela mais cintilante, tentar trazer mais brilho, mais o pigmento que tem nessa sombra, que ela entrega mais, que como eu falei antes, ela não tem muita cor, tá? E aí foi mais isso mesmo. Eu usei lápis preto nesse dia, só para deixar um olhinho mais dramático, e a Food rente aos cílios inferiores, então o olho ficou mais marcado, ficou mais marcante mesmo. E na sexta eu fiz uma maquiagem mais sereística, porque eu uso pouquíssimo mesmo as sombras verdes que ela tem e a Unexpected, que é uma sombra mais prata, só que ela tem um fundinho verde mais claro. E eu uso pouquíssimo essas sombras, então eu quis trazer essas sombras que eu já não uso. Eu passei em toda a pálpebra a Secret Garden, que é o verde mate que tem na paleta. Eu esfumei ela todinha, tanto na pálpebra móvel quanto na fixa. Depois que eu apliquei toda a Secret Garden nos olhos, eu fui usando a Fantasy, que é um verde mais cintilante. Essa sombra é bem bonita, eu realmente uso muito pouco ela, mas ela é muito bonita. Eu apliquei ela bem próximo ao canto lacrimal dos olhos, passei bastante mesmo com o dedo. Essas sombras eu prefiro aplicar com o dedo, porque elas ficam mais cintilantes, elas vão entregar mais o brilho pra gente, tá? E aí, perto do ponto lacrimal, eu usei a Unexpected, que é essa mais prata, com um fundinho meio esverdeado. Ficou muito bonito, eu sinceramente gostei bastante, porque ficou bem brilhante assim, e o fundo da Secret Garden deu só um tchan a mais para essa maquiagem, né, para o olho mesmo. E aí, rente aos cílios inferiores, né, eu usei a Rebel, que é a sombra roxa dela, então eu quis misturar o verde com o roxinho da paleta. Eu gostei pra caramba, achei que ficou bem bonitinho, ficou diferente. Eu nunca usei uma sombra muito assim, porque eu acho que fica meio estranho nos meus olhos, mas nesse dia eu realmente curti bastante, tá? E eu usei o lápis marrom também da Mariana Saad. Foram 5 possibilidades aí, bem rapidinho, mas para vocês verem, lá no meu Instagram eu postei todas as fotos dessas maquiagens. Não postei na ordem porque eu acabei esquecendo, mas ficou bem bonita a maquiagem. Essa paleta, ela te traz muitas possibilidades, você pode fazer várias coisas com ela, ela é gigante. Já caiu no chão a minha paleta, não quebrou. Claro que essa daqui, a Fairy Tail, foi uma que esfarelou um pouquinho, mas eu consegui prensar depois. Ela é muito bonita mesmo, e em questão de custo-benefício, se você gosta de maquiagem, você vai saber usar ela muito bem, porque você vai ter uma paleta pro resto da vida. E é isso, gente. Então eu trouxe aí 5 maquiagens com essa paletinha. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês gostaram, querem saber mais sobre as paletas, comentem aí, curte o vídeo, chama as amigas para assistir, e é isso.